E todas as vezes que nós cedemos a esse impulso, as consequências são Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre o impulso, uma tendência que é muito comum a gente encontrar no mundo, mas que nós precisamos tomar um certo cuidado, porque quando nós cedemos a esse impulso, nós cedemos a esse comportamento, as consequências podem ser muito nocivas para a gente e para as outras pessoas. Eu me refiro aqui à necessidade que alguns de nós temos ao comportamento de querermos agradar as outras pessoas. E é interessante porque se a gente olhar o nosso comportamento, se a gente olhar o nosso estado emocional, a maneira como nós nos relacionamos com a pessoa, a gente vai sempre encontrar aquela situação que nos agrada, que deixa a gente feliz. Quando alguém aplaude o que a gente faz, quando alguém reconhece o esforço que a gente realiza, quando alguém valoriza algo que nós temos, a gente se sente bem, se sente motivado, se sente alegre, não é assim? Por outro lado, quando alguém nos critica, quando alguém aponta um erro, quando alguém aponta uma falha, a gente fica assim meio de orelhinha murcha, meio desanimado, um pouco mais triste, e isso, de certo modo, é natural. Pior ainda quando alguém faz uma acusação sobre algo que a gente não fez, aponta um erro que nós não cometemos, aí a gente não só desanimado, desmotivado, mas a gente às vezes fica com raiva, fica indignado, indignada. Essas são reações comuns. Só que quando a gente está falando do processo de crescimento, de autoaperfeiçoamento, de transformação íntima, de cooperação com o mundo, nós precisamos tomar cuidado com esses impulsos que nós temos. Porque muitas vezes, quando a gente valoriza em demasia a nossa necessidade de agradar ao outro, a opinião alheia, o que os outros pensam a nosso respeito, nós podemos incorrer em problemas graves. E eu separei aqui 3 do que eu considero os mais graves. O primeiro deles é que quando a gente se preocupa mais em agradar os outros do que nos manter firmes, conectados com os nossos princípios, com os nossos valores, com os nossos objetivos, a gente muitas vezes chega num ponto de dicotomia. Ou a gente agrada os outros, ou a gente favorece a opinião alheia sobre nós mesmos, ou então a gente se mantém fiel aos nossos princípios. E se a gente fizer com que a balança penda mais para a intenção de agradar, pode ser que a gente se distancie dos nossos valores, dos nossos princípios e a gente começa a perder a identidade. E no início, pode até parecer que isso não é um problema muito grande, porque esse distanciamento dos nossos valores, dos nossos princípios, dos nossos ideais, vai ser, entre aspas, compensado pelo aplauso alheio. As pessoas vão valorizar o que a gente está fazendo, dizendo, como a gente se comporta, e vai dar aquele sentimento de alegria, de motivação, de autoestima. Só que o problema é que isso vem com um custo muito alto, que é o custo da nossa identidade. E esse não é um custo cuja cobrança acontece de imediato. Ele vem aos pouquinhos, mas chega num ponto em que nós podemos estar completamente distanciadas de quem somos, da nossa identidade, dos nossos princípios, dos nossos valores, e aí a vida se torna um grande vazio. Muito embora a gente esteja sendo aplaudido às vezes pela multidão, a gente sente aquele vazio interno, aquela falta de sentido e de propósito. Então esse é o primeiro risco, a gente se distanciar de quem nós somos para agradar aos outros. Mas existe também um outro risco, um outro problema sério, que é a gente perder a capacidade de ação. Quando a gente valoriza mais a opinião do outro, quando a gente valoriza mais o que pensam a nosso respeito, às vezes a nossa ação começa a ser motivada quando alguém aplaude, quando alguém reconhece. E a gente vai perdendo a capacidade de desenvolver energia interna para que nós possamos agir. E tem situações
em que as outras pessoas não vão nos aplaudir. Tem situações que elas não vão entender, tem situações que elas vão se comportar de uma maneira indiferente em relação ao que a gente faz, tem situações em que elas podem ser contrárias, e está tudo bem, são opiniões diferentes. Mas isso não deve limitar a nossa capacidade de agir. Só que se a gente dá muito valor às opiniões dos outros, a gente vai fragilizando a nossa capacidade de agir. Porque muitas vezes a ação pede a coragem de não concordar com todo mundo, de expressar uma opinião que é divergente da maioria, de apontar um problema que às vezes as outras pessoas estão interessadas em esconder, obviamente, sem lançar mão da violência, da agressão, da crítica, mas às vezes a gente precisa ter um posicionamento que ele vai numa direção contrária, em maior ou menor grau, com as outras pessoas que estão convivendo com a gente. Esse é o segundo problema. A gente vai fragilizando a nossa capacidade de ação. E existe um terceiro, que é menos óbvio, mas que ele também está presente. Quando a gente valoriza demais a apreciação alheia, o nosso orgulhozinho vai subindo. Às vezes, de pouquinho em pouquinho, mas chega um ponto que ele pode estar lá nas alturas. Porque as pessoas estão batendo palma, as pessoas estão nos valorizando e a gente está se sentindo muito bem. Está se sentindo, como diz o ditado popular, o ó do borogodó. Está sentindo aquela pessoa que é a mais importante. E nós temos que tomar muito cuidado com esse sentimento. Por quê? Se nós nos lembrarmos, o próprio Cristo, que é o mestre dos mestres, não viveu em regime de concordância com todos aqueles que o cercavam. As pessoas criticaram Jesus. Elas o acusaram de ser beberrão, fanfarrão, de alguém que incitava a violência. As pessoas o levaram a um julgamento injusto e o crucificaram. Se ele, que era o mestre dos mestres, conviveu com esse tipo de situação, com críticas, com azedume, com apontamentos da falsidade, será que nós, como meros discípulos, estaremos isentos disso? Será que a gente é tão bom assim que a gente vai passar pelo mundo sem conviver, sem encontrar, vez ou outra, essas situações? Acredito que não. Então é muito importante que nós tomemos cuidado com essa busca de agradar ao mundo, porque algumas vezes nós precisaremos ser fiéis aos nossos ideais, manter a nossa capacidade de ação e reconhecer que se nem mesmo Cristo passou pelo mundo isento de críticas, quem dirá nós, meros discípulos? Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 25, e nos diz: Se ao Senhor da casa chamaram Beelzebu, quanto mais aos membros da casa dele. Emmanuel intitula o seu comentário Estima do Mundo. Muitos discípulos do Evangelho existem ciosos de suas predileções e pontos de vista no campo individual. Falsas concepções ensombram-lhes o olhar. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que lhes exorna o caráter. Guardam o secreto propósito de obter a admiração de todos e sentem-se prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhes conferem apreço. Agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não percebem que, por enquanto, somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras ou políticas arvoram-se em detentores de prerrogativas terrestres, senhores quase absolutos das homenagens pessoais e dos necrológios brilhantes. Os filhos do reino divino sobressaem raramente e, de modo geral, enchem o mundo de benefícios sem que o homem os veja, à afeição do que ocorre com o próprio Pai. Se Jesus foi chamado feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, que não devem esperar seus aprendizes sinceros quando verdadeiramente devotados à sua causa? O discípulo não pode ignorar que a permanência na terra
decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras que, em muitos casos, lhe anulariam a capacidade de servir. Se a força humana torturou Cristo, não deixará de torturá-lo também. É ilógico disputar a estima de um mundo que, mais tarde, será compelido a regenerar-se para obter a redenção. Uma bela página de Emmanuel que nos mostra a importância de não vivermos buscando sempre agradar aos outros. E o desafio de hoje, a proposta para colocarmos em prática a nossa reflexão, é que nós, no dia de hoje, vamos restabelecer o vínculo com os nossos ideais, com os nossos princípios. Vamos buscar aquilo que a gente acredita e vamos viver isso com intensidade. Novamente, sem que a gente agrida ninguém, sem que a gente afronte ninguém, sem que a gente gere conflitos desnecessários, mas hoje vamos ser fiéis aos nossos ideais sem a preocupação de agradar os outros ou de como os outros vão se portar ou pensar da gente. Vamos, no dia de hoje, ser fiéis aos nossos propósitos ideais. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!